Ei galera, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, a gente vai mergulhar numa história de amor que começa de um jeito totalmente inesperado, nas ruas pulsantes de São Paulo. Se você curte histórias de amor que começam com uma reviravolta e te prendem até o final, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio novo. Imagina a cena. O metrô República, 6h30 da tarde de uma terça-feira chuvosa. O vagão tá lotado como sardinha em lata, com as luzes fluorescentes piscando de vez em quando e aquele cheiro característico de cidade grande. Uma mistura de perfume barato, suor e o ar-condicionado que não dá conta do movimento. É fim de tarde, a galera tá correndo para casa depois de um dia puxado na Avenida Paulista, todo mundo com cara de quem quer chegar logo em casa, tomar um banho e esquecer do trânsito infernal. É fim de tarde, a galera tá correndo para casa depois de um dia puxado na Avenida Paulista, todo mundo com cara de quem quer chegar logo em casa, tomar um banho e esquecer do trânsito infernal. Sofia, uma moça de 28 anos, cabelos castanhos ondulados presos num coque meio bagunçado, óculos de grau delicados emoldurando o rosto, apaixonada por livros desde criança e que trabalha numa livraria charmosa em Pinheiros, tá ali, espremida no vagão entre um cara de terno que fala alto no celular e uma senhora que carrega 3 sacolas de feira. Ela segura firme sua bolsa de lona bege, dessas que cabem uns 5 livros, tentando manter a calma no meio do caos urbano que é o transporte público paulistano no horário de pico. O ar tá pesado, abafado, com aquele cheiro típico de multidão confinada, e ela sente um arrepio estranho na nuca, como se alguém tivesse passado gelo na sua pele. É uma sensação que ela conhece bem, aquele sexto sentido que toda mulher desenvolve quando algo não tá certo. Quando olha para o lado, entre as cabeças balançando com o movimento do trem, vê uma sombra familiar se aproximando devagar entre a multidão. O coração dela dá uma guinada, como se tivesse perdido o ritmo por um segundo. É Rafael, o ex-namorado dela, aquele cara possessivo de 1,75 m, cabelos pretos sempre gel demais, que ela terminou há 4 meses depois de um relacionamento de 2 anos que sugava a alma dela como um vampiro emocional. Ele tá com aquele sorriso falso, meio torto, que ela aprendeu a decifrar depois de tanto tempo. O sorriso que ele usava quando queria convencê-la de que estava tudo bem, mesmo quando claramente não estava. O coração dela dispara como motor de Fórmula 1 na largada. O que diabos ele tá fazendo aqui? Pensa, enquanto o pânico começa a subir pelo peito como uma onda quente. Ela sabe que não é coincidência. Rafael conhece a rotina dela, sabe que ela pega o metrô todo dia no mesmo horário, na mesma estação. Ele sempre soube exatamente onde encontrá-la, mesmo depois do término. Sofia aperta a bolsa contra o peito como se fosse um escudo, os dedos tremendo levemente, os olhos varrendo o vagão em busca de uma saída, qualquer coisa que a tire dessa situação sufocante. O vagão tá tão cheio que mal dá para se mexer e ela se sente como um rato numa armadilha. Rafael tá cada vez mais perto, se espremendo entre as pessoas com aquela determinação que ela conhece bem demais. E ela sabe que ele não vai só dizer um oi educado e ir embora como uma pessoa normal faria. Ele nunca aceitou o fim do relacionamento, sempre aparecendo onde ela menos espera, no trabalho, no mercado, na padaria perto de casa, como um fantasma que se recusa a partir, como uma música chata que fica grudada na cabeça e não sai de jeito nenhum. Então, no meio desse desespero crescente, ela vê ele. Lucas, um cara alto, de uns 1,85 m, terno azul marinho impecável que deve ter custado o salário dela de 2 meses, gravata azul mais escura combinando perfeitamente, cabelos castanhos penteados com aquele descuido proposital que só quem tem dinheiro consegue. Os olhos castanhos dele parecem uma ilha de calma no meio da tempestade humana do metrô, como se ele tivesse criado uma bolha de tranquilidade ao redor de si. Ele está encostado na parede do vagão, postura relaxada apesar da multidão, lendo algo no celular. Provavelmente e-mails de trabalho, a julgar pela concentração no rosto, completamente alheio ao movimento caótico ao redor. Não tem nada de especial nele à primeira vista, não é um galã de novela nem nada assim, mas algo na postura dele, na tranquilidade que ele exala como uma aura invisível, na forma como parece estar em paz consigo mesmo, faz Sofia agir por puro instinto de sobrevivência.
Com o coração martelando no peito como se fosse sair pela boca, ela se aproxima dele, pisando no pé de umas 2 pessoas no caminho e murmurando desculpas rápidas. Quando chega perto o suficiente para sentir o perfume masculino dele, algo caro e suave que combina com o terno, ela sussurra, quase sem ar, a voz saindo meio rouca de nervosismo. Por favor, finge que é meu namorado. Meu ex tá vindo aí e eu tô desesperada. Por favor, só por uns minutos. Lucas ergue o olhar do celular, os olhos castanhos encontrando os dela. Ele fica surpreso por um segundo, afinal não é todo dia que uma desconhecida bonita pede para fingir ser namorada dela. A sobrancelha direita arqueando num gesto quase imperceptível. Ele avalia ela rapidamente, com aquele olhar analítico de quem está acostumado a tomar decisões rápidas, como se pesasse prós e contras numa balança mental em questão de segundos. Mas o desespero puro nos olhos verdes dela, aquela vulnerabilidade crua e honesta que ela não consegue esconder, aquele jeito de animal encurralado que toca alguma coisa no peito dele, faz Lucas assentir devagar, guardando o celular no bolso. Tá bom, ele murmura com uma voz grave e calma que soa como música para os ouvidos de Sofia, e passa o braço ao redor da cintura dela, puxando-a para perto com uma naturalidade impressionante, como se fossem namorados há anos e não 2 estranhos que se conheceram há 30 segundos. Rafael chega como uma nuvem escura, o sorriso falso sumindo do rosto quando vê Lucas. A expressão dele muda completamente, de falsa simpatia para algo muito mais sombrio, quase ameaçador. Sofia? Que coincidência te encontrar aqui! Ele diz, mas o tom é forçado demais. E depois, olhando para Lucas com aqueles olhos que ela lembra bem demais, quem é esse cara aí com você? A pergunta soa mais como uma acusação, carregada de ciúme mal disfarçado e uma agressividade contida que faz Sofia engolir em seco. Ela sente o calor do braço de Lucas ao redor dela, forte e reconfortante, como um porto seguro no meio da tempestade. Antes que ela consiga abrir a boca para responder, Lucas toma a frente com uma confiança natural, que deve vir de anos comandando reuniões e negociações difíceis. Sou o Lucas, namorado dela. Ele diz, a voz firme e calma, sem qualquer traço de nervosismo, olhando Rafael diretamente nos olhos com aquele olhar de quem não se deixa intimidar facilmente. Algum problema com isso? A tensão no vagão é quase palpável, como se o ar tivesse ficado mais pesado, e Sofia jura que algumas pessoas pararam de mexer no celular para assistir ao drama se desenrolar. O metrô balança numa curva e Lucas automaticamente aperta o abraço para ela não perder o equilíbrio, um gesto tão natural que por um segundo ela quase acredita que são mesmo namorados. Rafael hesita, claramente não esperando por essa resposta. Os olhos dele vão de Sofia para Lucas e volta para Sofia, tentando decifrar a situação, procurando alguma falha na história, algum sinal de que é tudo mentira. Ele conhece Sofia bem o suficiente para saber quando ela está nervosa, e ela definitivamente está nervosa, mas a presença de Lucas parece estar dando uma segurança que ele não consegue quebrar. Que coincidência mesmo, Rafael murmura, a voz meio engasgada, como se as palavras tivessem perdido a força. Ele recua meio passo, claramente desconfortável com a situação, e aproveita uma multidão que desce na próxima estação para sumir entre as pessoas, como uma cobra que se esconde entre as pedras. Sofia solta o ar que nem sabia que estava segurando, o corpo relaxando tanto que por um momento ela acha que as pernas vão falhar. A tensão sai toda de uma vez, deixando um vazio estranho no peito. Obrigada. Ela consegue dizer, a voz ainda tremendo um pouco de alívio e adrenalina. Sério, muito obrigada. Você literalmente me salvou ali. Lucas sorri de lado, um brilho divertido dançando nos olhos castanhos, como se a situação toda tivesse sido mais interessante do que estressante para ele. De nada, foi até divertido para falar a verdade. Mas agora você me deve uma explicação, né? E talvez um café também. A estação Sé chega com aquele barulho característico de freios e o anúncio automático ecoando pelos alto-falantes. Eles descem juntos, no meio da multidão que se empurra para as escadas rolantes, e Sofia sente o ar da rua bater no rosto. Aquele ar de São Paulo que é uma mistura de poluição, comida de rua, perfume e esperança. O cheiro de asfalto molhado da chuva que passou mais cedo ainda paira no ar, misturado com o aroma de pastéis que vem de uma barraquinha ali perto.
Sofia explica, meio atrapalhada, tropeçando nas próprias palavras como se elas fossem pedras no caminho. Ele é meu ex-namorado, Rafael. A gente terminou faz 4 meses, mas ele não aceita. Fica aparecendo onde eu trabalho, na livraria em Pinheiros, perto de casa, no mercado. É como se ele tivesse um GPS da minha vida, sabe? Me deixa completamente apavorada. Já falei que acabou, que não quero mais nada com ele, mas é como falar com uma parede. Lucas escuta com atenção, sem interromper, com aquela paciência de quem está acostumado a ouvir problemas complexos e buscar soluções práticas. Ele caminha devagar ao lado dela pelas ruas do centro, desviando de ambulantes e pessoas apressadas. Entendi a situação, ele diz depois de um tempo. Mas me conta uma coisa, por que eu? Tinha um monte de gente no vagão, por que escolheu justamente eu para ser seu namorado fake? Ela ri, meio envergonhada, o rosto corando um pouco. Olha, você vai achar ridículo, mas você parecia confiável. Sabe quando você olha para uma pessoa e tem um feeling e, bem, você é autossuficiente para intimidar ele também, ela adiciona com um sorriso tímido. Rafael é dessas pessoas que só respeita quem ele acha que pode bater nele. Lucas dá uma risada genuína, o som ecoando entre os prédios. Haha, vou aceitar os 2 elogios então, confiável e intimidador. Não é todo dia que alguém me descreve assim. O clima entre eles fica mais leve, a tensão do metrô começando a se dissipar como fumaça no vento. Eles param em frente a um café pequeno na Praça da República, desses lugares que resistem bravamente à modernização da cidade. Paredes de azulejo branco meio amarelado pelo tempo, um balcão antigo de madeira escura cheio de doces caseiros que fazem qualquer dieta ir para o espaço, e o cheiro inconfundível de pão de açúcar e café coado na hora. O dono, um senhor de uns 60 anos com bigode grisalho, cumprimenta eles com um aceno simpático. Quer um café para se acalmar? Lucas sugere, apontando para uma mesinha pequena na calçada, protegida por um toldo listrado que já viu melhores dias. Prometo que não vou fingir seu namorado durante o café todo, ele brinca, e Sofia ri de verdade pela primeira vez desde que viu Rafael no metrô. Sofia aceita, ainda com os nervos à flor da pele, mas sentindo uma gratidão genuína por esse estranho que apareceu como um anjo da guarda no momento que ela mais precisava. Eles se sentam e ela pede um cappuccino, enquanto ele vai de café preto mesmo, sem açúcar, o que combina com a personalidade direta que ela está começando a perceber nele. A conversa flui mais fácil do que deveria entre 2 completos desconhecidos. Sofia conta sobre seu trabalho na livraria Estante Mágica, em Pinheiros. É um lugar pequeno, mas aconchegante, sabe? Cheio de estantes de madeira que vão do chão ao teto, uma escadinha de biblioteca para alcançar os livros mais altos, e sempre tem aquele cheiro gostoso de papel e tinta que eu amo desde criança. O dono, seu Mário, deixa eu organizar as prateleiras do jeito que eu quero, criar pequenas exposições temáticas, é quase terapêutico. Sempre amei livros, ela continua, mexendo o café com uma colherinha pequena de metal. Desde pequena, eu me escondi embaixo da escada lá de casa com uma pilha de livros e uma lanterna. Meu sonho é escrever um livro um dia, mas por enquanto só organizo as prateleiras dos outros autores. Ela ri, mas Lucas percebe um toque de melancolia na voz dela. Lucas escuta interessado, fazendo perguntas sobre os livros que ela gosta, demonstrando um conhecimento surpreendente sobre literatura para alguém que, pela aparência, vive no mundo corporativo. Depois, ele fala sobre o próprio universo. Sou CEO de uma startup de tecnologia na Faria Lima. Desenvolvemos soluções de inteligência artificial para empresas de médio porte. É um mundo completamente maluco, cheio de reuniões intermináveis, apresentações para investidores, pressão constante para crescer mais rápido, ser mais eficiente, superar concorrência. Ele não entra em muitos detalhes técnicos, mas Sofia consegue sentir o peso que ele carrega nos ombros, aquela tensão de quem tem a responsabilidade de dezenas de funcionários e milhões de reais nas mãos. Tem dias que parece mais uma guerra do que um trabalho, ele admite, olhando para a multidão que passa na rua. Todo mundo quer derrubar todo mundo, roubar clientes, funcionários, ideias. É difícil saber em quem confiar. De repente, Sofia olha pela janela de vidro do café e sente o sangue gelar. Rafael está do outro lado da rua, parado embaixo de uma marquise, encarando eles com uma expressão que ela conhece bem, aquela mistura de raiva e obsessão que costumava aparecer quando ele achava que ela estava dando atenção demais para outras pessoas. Meu Deus, ele tá ali, ela sussurra, o coração disparando de novo, a mão tremendo tanto que o café quase entorna. Do outro lado da rua, de moletom cinza, ele tá me observando. Lucas não hesita nem por um segundo.
Sem olhar na direção que ela indicou, ele puxa a cadeira dela para mais perto da dele com um movimento fluido e natural. Pega a mão dela entre as duas dele, mãos grandes, calorosas, com calos discretos que indicam que, apesar da vida de executivo, ele não esqueceu de trabalhar com as mãos, e beija os dedos dela com delicadeza, mas de forma que qualquer pessoa observando de longe conseguisse ver. Relaxa, amor. Ele diz alto o suficiente para quem está nas mesas próximas ouvir, mas olhando diretamente nos olhos dela com uma intensidade que por um segundo faz ela esquecer que é tudo fingimento. Tá tudo bem, ele não vai se aproximar enquanto eu estiver aqui. A atuação é tão convincente que até Sofia se sente genuinamente protegida. Rafael hesita do outro lado da rua, a expressão azeda como quem mordeu um limão. E depois de alguns minutos observando e claramente percebendo que não vai conseguir se aproximar sem causar uma cena, ele some na multidão que caminha em direção ao metrô. Sofia cora, o rosto ficando quente como se tivesse passado o dia no sol. "Caramba, você é muito bom nisso", ela diz, tentando rir para disfarçar o nervosismo e a forma como o toque dele ainda está fazendo seu coração acelerar. Deveria ter sido ator em vez de CEO. Lucas pisca um olho para ela, sorrindo. Anos de prática em reuniões chatas e negociações tensas. Aprendi a fingir confiança até quando estou morrendo de nervoso por dentro. Mas, falando sério, se você precisar de mais ajuda com esse cara, é só me ligar. Ele pega um guardanapo do dispenser da mesa, tira uma caneta cara do bolso interno do paletó e anota o número dele numa caligrafia caprichada. Meu WhatsApp, pode usar quando quiser. Eles terminam o café conversando sobre coisas mais leves, filmes, lugares de São Paulo que gostam, histórias engraçadas do trabalho. Sofia descobre que Lucas tem um senso de humor seco e inteligente, e ele percebe que ela tem uma forma única de ver o mundo, meio poética, que o faz pensar em coisas que há anos não passavam pela cabeça dele. Quando se despedem, já escurecendo e as luzes da cidade começando a se acender, Sofia sente um friozinho na barriga que não tem nada a ver com o tempo ou com o medo do Rafael. É algo diferente, uma sensação que ela não sentia há muito tempo. Aquela expectativa gostosa de quem acabou de conhecer alguém interessante e quer saber mais. No dia seguinte, na livraria, ela está organizando uma pilha de romances novos numa mesa perto da vitrine. Histórias de amor que de repente parecem menos fantasiosas do que pareciam ontem, quando o celular dela buzina com uma mensagem. Por um segundo o coração dispara achando que é Lucas, mas quando olha o nome no visor, a sensação boa vira um nó no estômago. Rafael. Quem era aquele cara ontem? Não tenta me enganar, Sofia. Eu te conheço melhor que ninguém. Isso não vai ficar assim. Ela lê a mensagem 2 vezes, as mãos começando a tremer de novo. Ela conhece Rafael o suficiente para saber que ele não vai desistir facilmente. Nunca desistiu. Quando eles namoravam e ela tentava se afastar em alguma briga, ele aparecia no trabalho, na casa da mãe dela, na academia, sempre com desculpas elaboradas e flores caras, sempre conseguindo uma forma de voltar para a vida dela. Sofia ignora a mensagem, mas o medo volta como uma onda fria. Ele não vai parar. Nunca para. E agora ele tem mais um motivo para ficar obcecado. A curiosidade sobre Lucas e a necessidade de provar que ela está mentindo. Ela olha para o cartão com o número de Lucas na bolsa, pensa por alguns minutos, respira fundo e disca. Do outro lado, a voz dele atende no segundo toque. Lucas falando. "Oi, é a Sofia. Do metrô? Lembra de mim?" Ela pergunta, tentando soar casual, mas sabendo que a ansiedade está vazando na voz. "Claro que lembro. Como você tá? Deu mais problema com seu ex?" A preocupação na voz dele parece genuína, e isso aquece alguma coisa no peito dela. "Na verdade, sim. Ele mandou mensagem hoje. Acho que não acreditou na nossa enceração ontem. Tô com medo que ele vai insistir mais ainda agora." Ela faz uma pausa, mordendo o lábio. "Sei que é muito pedir, mas você toparia continuar fingindo por mais um tempo, só até ele desistir?" Do outro lado da linha, Lucas ri baixinho. "Então agora eu virei seu namorado oficial, é? Tá bom, por que não? Foi divertido ontem, e você me deve aquela explicação completa ainda." Ela consegue ouvir o sorriso na voz dele. "Vamos dar continuidade ao plano então." No sábado seguinte, o sol de São Paulo tá daqueles que fazem qualquer paulistano querer sair de casa, mesmo sabendo que dali a pouco pode começar a chover do nada. Sofia e Lucas combinam de se encontrar no Parque Ibirapuera, um dos poucos lugares da cidade onde dá para respirar sem sentir gosto de escapamento, e onde namorados dos mais variados tipos se misturam numa sinfonia de relacionamentos.
Sofia chega nervosa, usando um vestido leve de algodão estampado com pequenas flores azuis que ela comprou numa promoção há uns 2 anos e que sempre a faz se sentir mais bonita. Os cabelos soltos balançando no vento morno da tarde, uma bolsa pequena de couro marrom atravessada no corpo. Ela escolheu a roupa pensando em parecer natural, como uma namorada de verdade encontrando o boyfriend para um passeio romântico no parque. Lucas está lá pontualmente, encostado numa árvore perto da entrada principal, e ela quase não o reconhece à primeira vista. Sem o terno executivo, ele parece mais novo, mais relaxado, usando uma camisa polo azul clara que realça os olhos castanhos, uma calça jeans escura e um tênis branco que claramente custa mais que o aluguel dela. Mas o que mais chama atenção é como ele parece genuinamente feliz em vê-la, o sorriso abrindo no rosto como se fossem amigos há anos. Pronta para o show? Ele brinca, estendendo a mão para ela com uma naturalidade que faz o coração dela pular uma batida. Espero que tenha estudado o roteiro, porque a partir de agora somos o casal mais apaixonado de São Paulo. Eles começam a andar de mãos dadas pelos caminhos arborizados do parque, passando por grupos de famílias fazendo piquenique, casais correndo juntos com fones de ouvido pareados, crianças brincando nos playgrounds enquanto os pais conversam nos bancos. O lago brilha sobre o sol da tarde, refletindo as nuvens brancas que passam devagar pelo céu, e patos nadam preguiçosamente entre os pedaços de pão que algumas crianças jogam na água. A conversa flui naturalmente, como se não precisassem se esforçar para parecer íntimos. Sofia conta sobre um cliente esquisito que apareceu na livraria na semana passada. O cara chegou perguntando se a gente tinha algum livro que ensinasse a conversar com plantas. Quando eu sugeri uns livros de jardinagem, ele fez uma cara como se eu fosse a pessoa mais ignorante do mundo e disse que queria comunicação telepática vegetal. Fiquei sem saber o que responder. Lucas ri imaginando a cena. E você vendeu alguma coisa para ele? Acabei indicando uns livros de esoterismo que tinham na seção de autoajuda. O seu Mário sempre diz que o cliente tem razão, mesmo quando tá completamente maluco. Eles param para observar um cachorro vira-lata que corre atrás de uma bola, enquanto o dono, um senhor de uns 50 anos, grita instruções que o animal ignora completamente. É aí que Sofia o vê. Rafael está do outro lado do lago, perto de um grupo de pessoas que faz tai chi, usando óculos escuros e um boné que não conseguem disfarçar completamente o fato de que ele está observando eles. O coração dela despenca para o estômago como um elevador com cabo cortado. Ele tá aqui, ela murmura, tentando não virar a cabeça na direção óbvia, a mão apertando automaticamente a de Lucas. Do outro lado do lago, de boné preto, meu Deus, como ele descobriu onde a gente estava! Lucas não demonstra qualquer surpresa ou nervosismo, e Sofia percebe que ele deve ter visto Rafael antes dela. Sem alterar o passo ou a expressão, ele aperta a mão dela de volta. Relaxa, a gente dá um jeito. Vamos dar um espetáculo que ele não vai esquecer. Ele a guia suavemente em direção a um cantinho mais reservado perto do lago, onde algumas árvores criam uma sombra gostosa e um pouco de privacidade. Eles param ali, fingindo estar interessados nos patos, mas Sofia sente a tensão crescer no ar como eletricidade antes de uma tempestade. Lucas se posiciona de forma que fique entre ela e Rafael, um gesto protetor que parece completamente natural, mas que ela percebe que é proposital. Olha pra mim, ele diz baixinho, as mãos subindo para segurar o rosto dela com uma delicadeza que faz ela esquecer por um segundo que é tudo teatro. Sorria. Tudo tá bem. Ele não pode fazer nada aqui, no meio de toda essa gente. A proximidade dele é perturbadora de um jeito que ela não esperava. O perfume masculino, a forma como os olhos castanhos parecem ver através dela, o calor das mãos dele na pele dela, tudo isso cria uma confusão na cabeça dela entre o que é fingimento e o que está começando a ser real. Muito real. Lucas se inclina como se fosse sussurrar algo romântico no ouvido dela, mas na verdade diz: ele tá vindo pra cá, se prepara. E então, sem mais aviso, ele a puxa para um abraço, não daqueles abraços tímidos de pessoas que mal se conhecem, mas um abraço de verdade, dos que fazem o mundo ao redor desaparecer por alguns segundos. Sofia se deixa levar pelo momento, fechando os olhos e sentindo como é estar nos braços de alguém que parece genuinamente se importar com o bem-estar dela. Há quanto tempo ela não se sentia protegida assim? Rafael sempre a fazia sentir como se fosse ela quem precisava proteger o relacionamento, cuidar dos sentimentos dele, andar na ponta dos pés para não provocar ciúmes ou ataques de possessividade.
Quando eles se separam, Rafael está bem mais perto, a uns 10 metros, claramente hesitando entre se aproximar mais ou manter a distância. A expressão dele é uma mistura de raiva, frustração e algo que Sofia reconhece como aquela obsessão doentia que ela aprendeu a temer. Acho que ele entendeu o recado, Lucas murmura, mas não solta ela completamente, mantendo um braço ao redor da cintura dela. Quer continuar andando ou prefere ir embora? Vamos embora, ela decide rapidamente, não querendo arriscar uma confrontação direta. Mais devagar, como se não tivéssemos percebido ele. Eles saem do parque sem pressa, conversando sobre amenidades, parando aqui e ali para olhar alguma coisa interessante, mas Sofia sente os olhos de Rafael grudados neles durante todo o trajeto até a saída. Só quando chegam na estação do metrô e tem certeza de que ele não o seguiu, ela consegue respirar normalmente de novo. Obrigada, ela diz pela milésima vez, mas desta vez com uma emoção diferente na voz. Sério, eu não sei como retribuir isso. Não precisa retribuir nada, Lucas responde, e há algo na voz dele que faz ela olhar mais atentamente para o rosto dele. Para ser honesto, tô gostando mais dessa farsa do que deveria. O comentário fica pendurado no ar entre eles como uma pergunta não formulada, e Sofia sente aquele friozinho na barriga de novo. Será que ele está falando sério? E se tiver, o que isso significa para ela, para o plano deles, para toda essa confusão que virou a vida dela? No domingo seguinte, eles se encontram de novo, desta vez numa feira de rua na Vila Madalena, no meio das barraquinhas coloridas, do cheiro de pastel misturado com incenso, da música que sai de pequenos alto-falantes espalhados entre os vendedores. É um ambiente mais dinâmico, com mais movimento e mais gente, o que teoricamente deveria ser mais seguro, mas Sofia não consegue se livrar da sensação de que está sendo observada. Eles andam entre as barracas, parando para olhar artesanatos, experimentar comida de rua, ouvir um cara que toca violão numa esquina e canta MPB com uma voz rouca que combina com o fim de tarde. Lucas compra um colar artesanal para ela, uma peça delicada de prata com uma pequena lua crescente, e quando ele coloca no pescoço dela, os dedos dele roçam levemente na nuca dela, causando um arrepio que definitivamente não faz parte da encenação. Para completar o personagem, ele justifica, mas o sorriso dele sugere que tem mais coisa por trás do gesto. Namorados se dão presentes, não é? Sofia toca o colar, sentindo o metal ainda quente do toque dele. É lindo, mas você não precisava. Eu quis dar, ele interrompe, e a simplicidade da resposta faz o coração dela acelerar de novo. Mais tarde, sentados numa mesa de madeira desgastada num barzinho pequeno da região, com paredes cobertas de grafites coloridos e música ao vivo tocando no palquinho improvisado no fundo, eles dividem uma porção de pastéis e 2 cervejas geladas. O ambiente é descontraído, cheio de gente jovem conversando alto, rindo, vivendo aquele fim de domingo preguiçoso que só São Paulo sabe proporcionar. Sabe, você nunca me contou direito como é trabalhar com tecnologia, Sofia comenta, mordiscando um pastel de queijo. Deve ser um mundo completamente diferente do meu. Lucas ri, passando a mão pelos cabelos. É um mundo maluco. Imagina que você tem que estar sempre 10 passos à frente de todo mundo, prevendo tendências, adaptando estratégias, correndo atrás de investimentos. É como jogar xadrez em 3 dimensões, com as regras mudando no meio da partida. Ele conta sobre a empresa, como começou com 2 sócios numa garagem em 2019, desenvolvendo um sistema de automação que hoje é usado por mais de 200 empresas. Crescemos rápido demais, sabe? De 5 funcionários para 50 em 2 anos. Às vezes acordo de manhã e não acredito que tudo isso é real. E você gosta dessa vida louca, cheia de pressão? Sofia pergunta, genuinamente curiosa. Gosto do desafio, da adrenalina. Mas tem dias que penso como seria ter uma vida mais simples, como a sua, por exemplo. Ele olha para ela com uma expressão que ela não consegue decifrar. Trabalhar no meio de livros, ter tempo para ler, para pensar, para viver sem pressa. Minha vida não é tão simples assim, ela responde rindo. E agora, com toda essa confusão do Rafael, tá mais complicada ainda. É como se a menção do nome dele trouxesse uma nuvem escura para o momento. Sofia olha ao redor meio paranoica, procurando sinais da presença do ex. Você acha que ele vai desistir ou vai continuar aparecendo por aí? Lucas fica sério. Homens como ele não desistem fácil. Eles veem rejeição como desafio, como algo que precisam conquistar de volta.
Você tem que estar preparada para isso durar um tempo. Um tempo como quanto tempo? Ela pergunta, embora não tenha certeza se quer ouvir a resposta. Não sei. Semanas, meses, depende de quão obcecado ele está. Lucas estende a mão por cima da mesa e pega a dela. Mas não se preocupa. Vamos continuar com o plano até ele entender que perdeu a chance. A mão dele na dela parece mais real que qualquer coisa que Sofia sentiu nos últimos meses. Mais real que as mensagens obsessivas do Rafael, mais real que a rotina monótona da livraria. Mais real até que os próprios sentimentos confusos que está desenvolvendo por esse cara que conheceu há 1 semana e meia no metrô. O que mais a assusta não é o medo do Rafael, é perceber que está começando a gostar dessa farsa mais do que deveria, e que, talvez, não seja mais uma farsa para nenhum dos dois. Ei, galera! Se vocês estão curtindo essa história de amor que está ficando cada vez mais intensa e cheia de reviravoltas, não esquecem de dar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo novo dessa saga. A segunda semana de namoro fake entre Sofia e Lucas começa com uma ligação inesperada. É terça-feira de manhã, Sofia está abrindo a livraria, ligando as luzes e colocando a playlist de bossa nova que o seu Mário insiste que dá um clima intelectual para o ambiente quando o celular toca. Sofia, é o Lucas. Preciso te contar uma coisa importante. Pode conversar agora? A voz dele soa tensa, diferente da tranquilidade habitual, e isso faz o estômago dela se apertar. Claro, pode falar. Aconteceu alguma coisa? Não pelo telefone. Vamos nos encontrar hoje à noite? É sobre o Rafael, mas não é só sobre ele. Tem outras coisas envolvidas nisso tudo. Eles combinam de se encontrar num barzinho na Vila Madalena, um lugar pequeno e meio escondido numa rua paralela a Fradique Coutinho, com mesas de madeira escura, luz baixa e jazz instrumental tocando num volume que permite conversar sem precisar gritar. É o tipo de lugar que Sofia jamais frequentaria sozinha. Muito chique, muito caro, muito fora da realidade dela. Quando chega, Lucas já está lá, sentado numa mesa no fundo, mexendo no celular com uma expressão preocupada que ela ainda não tinha visto. Ele levanta quando a vê chegando, puxa a cadeira para ela se sentar, pede 2 cervejas artesanais sem nem perguntar o que ela quer, gestos automáticos de cortesia que revelam uma educação refinada. Então, que história é essa que não pode falar por telefone? Sofia pergunta, tentando manter o tom leve, mas percebendo pela linguagem corporal dele que a conversa vai ser séria. Lucas respira fundo, como se estivesse organizando os pensamentos. Lembra que eu te contei sobre problemas na empresa? Suspeitas de espionagem industrial, vazamento de informações para a concorrência? Ela acena com a cabeça. Pois é, descobri quem é o responsável, ou pelo menos tem uma suspeita muito forte. Ele faz uma pausa, tomando um gole da cerveja, olhando para ela com uma expressão que mistura raiva e incredulidade. É o Rafael, Sofia. Seu ex trabalha na Tech Rival, nossa principal concorrente, e não é coincidência nenhuma ele ter aparecido na sua vida justo agora. Sofia sente como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. O quê? Como assim? Ele nunca me falou que trabalhava com tecnologia, disse que era vendedor numa loja de eletrônicos no shopping. Mentiu para você. Ele é analista de sistemas na Tech Rival há quase 3 anos, e pela timeline que você me contou, vocês terminaram justo na época que começaram os vazamentos na minha empresa. Lucas mostra a tela do celular para ela, uma foto do LinkedIn de Rafael com o cargo e a empresa bem visíveis. Acho que ele estava usando você para tentar se aproximar de mim de alguma forma. Sofia olha a foto, o mundo girando um pouco ao redor dela. É realmente Rafael, mas uma versão dele que ela não conhecia. Terno social, sorriso profissional, currículo impressionante em tecnologia da informação. Nada a ver com o cara que ela namorou por 2 anos e que sempre reclamava que não entendia nada de computador quando ela pedia ajuda com algum problema técnico. Mas isso não faz sentido, ela murmura, tentando processar a informação. Por que ele mentiria sobre o trabalho? E como ele poderia saber que eu ia te conhecer no metrô? Isso foi completamente aleatório. Foi mesmo aleatório, Lucas concorda. Acho que no começo, o assédio dele era só obsessão mesmo, daquelas de ex-namorado que não aceita o fim. Mas quando viu a gente junto, quando descobriu quem eu sou, deve ter percebido a oportunidade de matar 2 coelhos numa cajadada só, te ter de volta e me prejudicar profissionalmente. Sofia sente náusea subindo pela garganta. Quer dizer que ele está usando os sentimentos dele por mim para tentar destruir sua empresa?
Exato. E provavelmente tá achando que se conseguir provar que nosso namoro é fake, vai ter 2 vitórias. Você volta pra ele e eu fico desmoralizado, talvez até com a reputação manchada se ele espalhar que sou um mentiroso. A cabeça dela tá girando como um peão. 2 anos de relacionamento, 2 anos acreditando que conhecia Rafael, e agora descobre que ele mentiu sobre algo tão básico quanto o próprio trabalho. O que mais ele escondeu? Que outras mentiras ela engoliu durante todo esse tempo? Sofia, você tá bem? Lucas estende a mão por cima da mesa, tocando os dedos dela que tremem levemente. Sei que é muita informação de uma vez só. Eu só preciso de 1 minuto para processar isso tudo. Ela toma um gole grande da cerveja, sentindo o líquido gelado descer e acalmar um pouco o calor que subiu no peito. 2 anos, Lucas. 2 anos namorando com um cara que mentiu sobre quem era, sobre o que fazia da vida. Como eu pude ser tão idiota? Você não foi idiota. Ele é um manipulador profissional. Aposto que ele tem uma explicação convincente para cada mentira, sempre com você sendo a vilã da história se questionar alguma coisa. Sofia para pensar e percebe que Lucas está certo. Sempre que ela questionava algo estranho no comportamento do Rafael, ele virava o jogo, fazendo ela se sentir culpada por duvidar, por ser ciumenta, por não confiar nele. Era um padrão que ela não tinha percebido na época, mas agora fica óbvio como um neon piscando na escuridão. E agora, o que a gente faz com essa informação? Ela pergunta. Agora a gente usa isso a nosso favor, Lucas responde, um brilho determinado aparecendo nos olhos. Se ele quer jogar sujo, vamos mostrar para ele como se joga de verdade. Mas preciso da sua ajuda, Sofia. Precisa parecer que você não sabe de nada sobre o trabalho dele, que ainda acredita nas mentiras. Você quer que eu continue fingindo ser sua namorada? Quero que você continue sendo minha namorada, ele diz. E a forma como fala faz o coração dela dar um salto. Fake ou não, tanto faz. O importante é que a gente tá nisso juntos agora. O resto da noite passa num borrão de planejamento e revelações. Lucas conta mais detalhes sobre a empresa, sobre os vazamentos, sobre como Rafael provavelmente está passando informações estratégicas para a concorrência. Sofia conta mais sobre o relacionamento abusivo, sobre os sinais de controle que ela ignorou, sobre como Rafael sempre soube exatamente o que dizer para fazê-la duvidar de si mesma. Quando saem do bar, já é quase meia-noite, e São Paulo mudou de cara. A Vila Madalena noturna é uma versão completamente diferente da diurna, cheia de luzes de neon, música saindo dos bares, pessoas andando de um lado para o outro em busca de diversão ou romance. Sofia, Lucas a para na calçada segurando as 2 mãos dela. Antes de continuar com qualquer plano, preciso te falar uma coisa. O coração dela acelera. O quê? Isso aqui não é mais fingimento para mim. Não sei quando aconteceu, mas em algum momento da semana passada, entre o metrô e o parque e hoje, eu comecei a gostar de você de verdade, gostar muito. Ela olha nos olhos dele procurando sinais de que é mais uma estratégia, mais um jogo. Mas tudo que vê é honestidade crua. Lucas, não precisa responder agora, ele continua. Sei que é complicado, que sua cabeça deve estar uma bagunça com tudo que descobriu hoje. Só queria que você soubesse que, pelo menos da minha parte, não é mais teatro. Ele se inclina e beija a testa dela, um gesto tão carinhoso e protetivo que faz os olhos dela marejarem. Vamos para casa. Amanhã a gente continua planejando como lidar com o Rafael. No Uber de volta para casa, olhando a cidade passar pela janela, Sofia toca o colar que ele deu para ela no domingo. Lua crescente. Símbolo de novos começos, de coisas que crescem no escuro até ficarem completas e brilhantes. Talvez seja isso que está acontecendo entre eles. Algo que começou como uma mentira necessária, crescendo devagar na escuridão das circunstâncias, até virar algo real e luminoso. Mas primeiro, eles precisam lidar com o passado dela. E com Rafael, que claramente não vai desistir sem luta. Os próximos dias passam numa dança cuidadosa entre o que é real e o que ainda é encenação. Sofia e Lucas se encontram quase todo dia, ora como parte do plano para convencer Rafael de que são um casal de verdade, ora porque genuinamente querem passar tempo juntos, uma linha que está ficando cada vez mais difícil de distinguir. Na quinta-feira, eles passeiam pela rua Oscar Freire, entre vitrines de lojas caríssimas e o cheiro de café que sai dos bistrôs franceses espalhados pela região. É um mundo completamente diferente do universo da Sofia.
Mulheres impecavelmente vestidas, carregando sacolas de marcas que custam mais que o salário dela de 3 meses. Carros importados estacionados em vagas que cobram por hora mais do que ela ganha em meio dia de trabalho. Lembra quando tudo começou no metrô? Parecia uma loucura completa, Sofia comenta, rindo e balançando a mão entrelaçada com a dele. Eles param em frente a uma vitrine da Tiffany, fingindo olhar as joias enquanto observam os reflexos na vidraça para ter certeza de que não estão sendo seguidos. Melhor loucura da minha vida, Lucas responde, apertando a mão dela. Quem diria que pedir para alguém fingir ser seu namorado no metrô podia dar tão certo? Mas no escritório dele, na Faria Lima, a situação está ficando cada vez mais tensa. Mais documentos confidenciais vazaram na semana. Informações sobre uma nova funcionalidade que a empresa estava desenvolvendo em segredo apareceram misteriosamente no produto da Tech Havel 2 dias depois. A pressão dos investidores está aumentando, funcionários estão desconfiando uns dos outros, e Lucas sabe que precisa resolver isso logo antes que a empresa toda desmore. A situação está insustentável, ele desabafa para Sofia no sábado, enquanto caminham pelas galerias do MASP, admirando os quadros impressionistas que ela adora e ele está aprendendo a apreciar através dos olhos dela. Não posso demitir todo mundo por suspeita, mas também não posso deixar a empresa sangrar informação desse jeito. E você tem certeza que é o Rafael? Sofia pergunta, parando em frente ao Monet que reflete luz azulada nas paredes brancas do museu. Quer dizer, além da coincidência de ele trabalhar na empresa rival? Tenho mais que certeza. Contratei um investigador particular. Rafael tem acesso a algumas informações através de contatos que ele cultivou ao longo dos anos na área, e as datas dos vazamentos coincidem perfeitamente com os momentos que ele teve mais acesso à sua rotina. Sofia sente um calafrio, mesmo no ambiente climatizado do museu. Minha rotina? Ele te seguiu muito mais do que você imagina, Sofia. O investigador descobriu que ele sabia onde você ia, com quem falava, até que livros você estava lendo. Ele mapeou completamente sua vida para poder esbarrar em você na hora certa. A revelação é perturbadora demais. Sofia se sente violada de uma forma que vai muito além do assédio normal de ex-namorado obsessivo. Ele me stalkeou profissionalmente também. Exato. E quando descobriu quem eu era, viu a oportunidade perfeita de misturar obsessão pessoal com sabotagem profissional. Lucas passa o braço ao redor dos ombros dela, um gesto que agora é metade proteção, metade carinho genuíno. Por isso preciso da sua ajuda com o plano que bolei. Eles saem do museu e vão para um café na Consolação, um lugar pequeno e aconchegante com mesas de madeira rústica e uma playlist de indie rock tocando baixinho. Lucas explica a estratégia. Eles vão fingir uma briga pública, uma separação dramática que vai fazer Rafael pensar que tem uma chance de reconquistar Sofia. Quando ele se aproximar para consolar ela e tentar provar que o namoro era fake, eles vão gravar a conversa e conseguir evidências das atividades dele. É arriscado, Lucas admite, mexendo o café sem açúcar que já esfriou. Se der errado, ele pode se tornar ainda mais perigoso, tanto para você quanto para minha empresa. E se der certo? Se der certo, a gente resolve os 2 problemas de uma vez. Ele para de te perseguir e para de sabotar minha empresa. Além disso, ele hesita, olhando diretamente nos olhos dela. Talvez a gente consiga descobrir o que é real entre nós, sem toda essa pressão externa. Naquela noite, Sofia está no apartamento pequeno dela em Pinheiros, um lugar aconchegante com estantes cheias de livros do chão ao teto e plantas espalhadas pelos cantos, tentando processar tudo o que descobriu nas últimas semanas. Seu mundo virou de cabeça para baixo. O ex-namorado que ela achava que conhecia é um mentiroso e sabotador profissional. E o estranho que ela conheceu no metrô se tornou... o que exatamente? O celular toca, interrompendo os pensamentos. É uma mensagem de Rafael. Vi vocês hoje no museu. Ele não te merece, Sofia. Quando você perceber isso, vou estar aqui esperando. Ela lê a mensagem 2, 3 vezes, sentindo uma mistura de nojo e medo. Como ele sempre sabe onde ela está? Que tipo de pessoa faz isso com alguém que dizia amar? Sem pensar muito, ela liga para Lucas. Rafael mandou mensagem de novo. Ele nos viu no MASP hoje. Merda, ele está escalando o comportamento. A voz dele fica tensa. Sofia, acho que precisamos acelerar nosso plano. Quanto mais tempo passamos juntos, mais perigoso ele fica. Quando você quer fazer? Domingo, no Ibirapuera, onde tudo começou.
Lugar público, muita gente, seguro para você, mas íntimo o suficiente para ele se sentir à vontade para se aproximar depois. Domingo chega com um céu nublado que ameaça a chuva, o clima perfeito para uma briga de casal, ironicamente. Sofia e Lucas se encontram perto do lago, no mesmo lugar onde fingiram intimidade pela primeira vez. Só que agora a intimidade não precisa mais ser fingida, o que torna tudo mais complicado. Você tem certeza que quer fazer isso? Lucas pergunta, segurando as mãos dela. Uma vez que começarmos, não tem volta. Ele vai acreditar que terminamos e vai partir para cima. Tenho certeza, Sofia responde, embora o coração esteja batendo como tambor de escola de samba. Preciso da minha vida de volta, e você precisa salvar sua empresa. Eles ensaiam a briga uma última vez. Lucas vai acusar ela de ainda ter sentimentos pelo ex, ela vai rebater dizendo que ele é controlador como Rafael, eles vão se exaltar, ela vai jogar na cara dele que o namoro foi só fachada desde o início e ele vai embora furioso, deixando ela sozinha e aparentemente vulnerável. E se eu realmente me emocionar durante a encenação? Sofia pergunta, meio brincando, meio séria. Então, eu vou lembrar que é tudo mentira e que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos, ele responde, beijando a testa dela. E vou ficar contando os minutos para poder te abraçar de novo quando tudo isso acabar. A briga começa às 3 da tarde, perto de uma árvore grande que oferece um palco natural. Eles levantam a voz gradualmente, atraindo olhares curiosos dos outros frequentadores do parque. Sofia descobre que é mais fácil do que esperava gritar com Lucas. Ela canaliza toda a frustração dos últimos meses com Rafael, toda a raiva de ter sido manipulada e mentida. Você é igual a ele, ela grita, lágrimas reais começando a escorrer pelo rosto. Quer controlar tudo, decidir por mim, me usar para os seus próprios fins. Eu só tô tentando te proteger, Lucas rebate, a voz alta, mas nunca agressiva. Se você não consegue ver isso, então talvez a gente não tenha mesmo futuro. Futuro? Que futuro? Isso aqui nunca foi real. A frase sai mais dolorosa do que ela esperava, porque agora eles sabem que não é verdade. Lucas finge levar um tapa na cara com a revelação. Então foi tudo mentira mesmo, desde o primeiro dia? Desde o primeiro segundo, Sofia confirma, limpando as lágrimas com raiva. Você foi só um escudo contra meu ex, nada mais. Lucas balança a cabeça, fingindo estar arrasado, mas impressionado com a performance dela. Então tá bom, fica com seu ex obsessivo, vocês merecem um ao outro. Ele sai caminhando rapidamente, sem olhar para trás, deixando Sofia sozinha debaixo da árvore chorando, lágrimas que são metade performance, metade medo do que pode acontecer agora. Ela não precisa esperar muito. 15 minutos depois, Rafael aparece como se tivesse sido materializado pelo desespero dela. Sofia, você tá bem? Eu vi vocês brigando. O jogo começou. Rafael se aproxima devagar, como se Sofia fosse um animal ferido que pode sair correndo a qualquer momento. Ele está usando aquela expressão que ela lembra bem, a mistura de preocupação falsa com satisfação mal disfarçada, como se ele tivesse esperado por esse momento desde que viu ela pela primeira vez com Lucas no metrô. Eu sabia que tinha algo errado, ele diz, sentando no banco ao lado dela sem ser convidado. Aquele cara não era seu tipo, muito frio, muito calculista. Você merece alguém que realmente te conhece, que te ama de verdade. Sofia faz força para não revirar os olhos. Em vez disso, ela deixa mais algumas lágrimas escorrerem, limpando o nariz com as costas da mão num gesto vulnerável que sabe que vai tocar as fantasias de Salvador que Rafael cultiva. Você estava certo desde o começo, ela murmura, a voz embargada. Foi tudo mentira. Como assim mentira? Rafael se inclina para frente, interessado demais, os olhos brilhando com uma curiosidade doentia. Sofia respira fundo, lembrando das instruções de Lucas. Ela precisa fazer Rafael se sentir superior, inteligente, como se tivesse desvendado um grande mistério. Eu inventei o namoro com ele para te afastar. Pensei que se você me visse com outro cara, ia finalmente me deixar em paz. A expressão de Rafael muda, passando da falsa simpatia para algo muito mais sombrio. Então você me enganou, por meses, fingiu ter um namorado só para me machucar. Não foi para te machucar. Sofia se apressa em dizer, percebendo que precisa ser cuidadosa com o ego ferido dele. Foi porque eu estava com medo. Você aparecia em todo lugar, me mandava mensagens o tempo todo. Eu não sabia mais o que fazer. E agora? Agora que seu teatrinho acabou mal?
A voz dele tem uma ed perigosa que faz Sofia se arrepender de ter topado com esse plano. Mas ela precisa continuar. Lucas está escondido atrás de um grupo de árvores, com o celular gravando tudo, esperando que Rafael revele algo incriminador sobre o trabalho ou sobre como ele obtém informações sobre a vida dela. Agora eu percebi que você estava certo. Ele realmente não me conhecia. Não como você me conhece. Sofia odeia cada palavra que sai da boca dela, mas precisa fazer Rafael se sentir confiante o suficiente para se abrir. Claro que eu te conheço, Rafael diz, a voz ficando mais suave, mais manipuladora. Sei que você gosta de ler na varanda no domingo de manhã, que sempre pede cappuccino com canela extra, que tem medo de filme de terror, mas adora suspense psicológico. Sei que você trabalha na Estante Mágica em Pinheiros e sai todo dia às 6 da tarde. Sofia sente um calafrio. Ele está listando detalhes íntimos demais, coisas que só alguém que a observou muito de perto poderia saber. Como você sabe tudo isso? Porque eu prestava atenção em você quando namorávamos, diferente daquele cara rico da Faria Lima que provavelmente nem sabe qual é sua cor favorita. Faria Lima. Sofia se esforça para não reagir à informação. Eles nunca contaram para Rafael onde Lucas trabalha. Como ele sabe? Como você sabe onde ele trabalha? Ela pergunta, fingindo curiosidade inocente. Rafael hesita por um segundo, tempo suficiente para Sofia perceber que ele falou mais do que devia. Fiz uma pesquisa básica sobre ele. Queria ter certeza de que você estava segura. Que tipo de pesquisa? Só umas investigações online, nada demais. LinkedIn, redes sociais. Ele está claramente desconfortável com a direção da conversa. O importante é que agora você sabe a verdade sobre ele. Sofia decide arriscar. Você sempre foi mais esperto que eu pensava. Sempre soube das coisas antes de todo mundo. O ego de Rafael se inflama com o elogio. Eu sempre fui bom em descobrir informações. No meu trabalho também. Sou muito eficiente em pesquisa competitiva. Pesquisa competitiva? Sofia finge não entender o termo. Trabalho com análise de mercado, inteligência empresarial, saber o que a concorrência está fazendo antes mesmo dela saber. Ele sorri com orgulho próprio, claramente se sentindo importante. Por exemplo, sei que a empresa daquele seu ex-fake namorado está com uns problemas sérios ultimamente. O coração de Sofia dispara, mas ela mantém a expressão neutra. Que tipo de problemas? Vazamentos de informação, principalmente. Alguém está passando dados confidenciais para os concorrentes deles. Rafael ri baixinho. Deve ser frustrante para um CEO perder controle da própria empresa assim. Sofia sente náusea. Ele não está só admitindo que sabe sobre os vazamentos, está claramente se gabando de ser responsável por eles. Nossa, como você sabe de tudo isso? Ela pergunta, forçando admiração na voz. Tenho minhas fontes, e quando você se importa de verdade com alguém, faz qualquer coisa para proteger essa pessoa. Ele se aproxima mais, pondo a mão no braço dela. Igual eu fiz por você. Sempre te protegi, mesmo quando você não percebia. Me protegeu como? Daquele cara, por exemplo. Você acha que foi coincidência ele aparecer na sua vida logo depois que terminamos? Acha que foi coincidência ele ser exatamente o tipo de homem que poderia te impressionar? Rico, bem-sucedido, charmoso? Rafael sorri como se fosse o homem mais inteligente do mundo. Eu sabia que mais tarde você ia perceber que era tudo fake, que ele estava só brincando com você. Sofia sente como se estivesse caindo num poço sem fundo. Você sabia desde o começo que era fingimento? Suspeitava. Vocês eram convincentes, mas eu te conheço bem demais. Reconheço quando você está fingindo. Ele aperta o braço dela. E além do mais, tenho acesso a informações que a maioria das pessoas não tem. Que tipo de informações? Rafael para de falar por um momento, como se percebesse que está revelando demais. Mas o ego ferido e a necessidade de se mostrar superior são mais fortes que a prudência. Digamos que eu trabalho numa área que me dá acesso especial a certas situações. Posso saber coisas sobre as pessoas antes mesmo delas saberem sobre elas mesmas. Como assim? Sofia insiste, sabendo que está chegando no ponto crucial da gravação. Trabalho na Tech Rival. Somos especialistas em inteligência competitiva. Quando seu namoradinho fake começou a aparecer nas suas redes sociais, bastou uma pesquisa básica para descobrir tudo sobre ele e descobrir como influenciar a situação a meu favor. Sofia sente o estômago revirar completamente.
Influenciar como? Rafael sorri com uma satisfação sinistra. Vamos dizer que informações estratégicas da empresa dele chegaram nas mãos certas no momento certo. Nada que possa ser rastreado diretamente para mim, claro, mas o suficiente para deixá-lo estressado, com problemas na empresa, menos tempo para você. Você sabotou a empresa dele? A indignação na voz dela é completamente real agora. Eu protegi você. Aquele cara ia só te usar e descartar. Homens como ele não ficam com mulheres como você por muito tempo. Ele pega o rosto dela entre as mãos com uma possessividade que faz ela querer sair correndo. Mas eu fico. Eu sempre vou estar aqui por você, não importa o que aconteça. Sofia se levanta bruscamente, fingindo estar emocionalmente confusa. Eu preciso pensar sobre tudo isso. É muita coisa para processar de uma vez. Não precisa pensar, Sofia. Você sabe que somos feitos um para o outro. Sempre soubemos. Rafael se levanta também, segurando o braço dela com força demais. Vem comigo agora. Vamos conversar em casa, com calma. Não, Rafael. Preciso de um tempo sozinha. Ela se solta da mão dele, o coração batendo descompassado com a proximidade dele e com o que acabou de descobrir. Tá bem, ele cede, mas a expressão dele deixa claro que não vai desistir. Mas não demora para tomar a decisão certa. Não quero que você sofra mais por causa daquele cara. Sofia acena e sai caminhando rápido em direção ao local combinado com Lucas, as pernas bambas pela adrenalina. 15 minutos depois, eles se encontram numa lanchonete pequena longe do parque, e Sofia mal consegue segurar o celular de tanto que as mãos tremem quando ele mostra a gravação. Conseguimos, Lucas diz, a voz misturando alívio com raiva. Ele confessou sabotagem industrial, stalking, manipulação. Isso é suficiente para destruir a carreira dele e te conseguir uma ordem de restrição. Ele é muito pior do que eu imaginava, Sofia sussurra, ainda processando tudo que ouviu. A forma como ele falou sobre me proteger sabotando sua empresa é doentio, Lucas. Lucas pega as mãos dela entre as dele. Acabou, Sofia. Amanhã mesmo eu levo essa gravação para a polícia e para os nossos advogados. Rafael não vai mais poder se aproximar de você ou da minha empresa. Mas mesmo com a gravação em mãos, Sofia não consegue se livrar da sensação de que Rafael não vai desistir tão fácil. Homens como ele não aceitam perder controle, especialmente quando são encurralados. E agora? Ela pergunta, olhando para Lucas com uma mistura de gratidão e medo. O que acontece entre nós quando não precisarmos mais fingir ser namorados? Lucas sorri, passando o polegar pela mão dela. Espero descobrir se você quer parar de fingir também, porque eu já parei faz tempo. Naquela noite, sozinha no apartamento, Sofia finalmente permite que a realidade de tudo o que aconteceu bata nela como uma onda. Por 2 anos, ela namorou com alguém que mentiu sobre tudo, o trabalho, os sentimentos, até mesmo o respeito básico pela privacidade dela. E em 2 semanas, encontrou alguém que, mesmo começando com uma mentira, se mostrou mais honesto e confiável que qualquer pessoa que ela conheceu nos últimos anos. Ela toca o colar de lua crescente que Lucas deu para ela, pensando em como a vida pode mudar completamente em questão de dias. Às vezes para pior, quando descobrimos que pessoas que amávamos não eram quem pensávamos que fossem. Às vezes para melhor, quando estranhos se tornam refúgios seguros no meio do caos. O telefone toca, interrompendo suas reflexões. É uma mensagem de Rafael. Sei que você precisa de tempo para pensar, mas lembra que eu conheço você melhor que ninguém, e sei que no fundo você ainda me ama, sempre vai me amar. Sofia bloqueia o número, sabendo que é só uma questão de tempo até ele arranjar outro telefone, outro e-mail, outra forma de entrar em contato. Mas pela primeira vez em meses, ela não sente medo paralisante. Tem Lucas do lado dela agora. Tem evidências contra Rafael. E, mais importante, tem a certeza de que merece coisa muito melhor do que um amor obsessivo e controlador. A segunda-feira, depois da gravação no parque, amanhece diferente. Sofia acorda sem aquela sensação de angústia no peito que virou rotina nos últimos meses, sem o medo constante de encontrar Rafael na esquina ou de receber mensagens ameaçadoras. Lucas cumpriu a promessa, entregou a gravação para a polícia de manhã cedo, e antes do meio-dia Rafael já tinha sido chamado para depor. Ele foi demitido da Tech Rival na hora. Lucas conta para Sofia quando se encontram para almoçar num restaurante pequeno em Pinheiros, perto da livraria. Sabotagem industrial não é brincadeira.
Além da demissão por justa causa, ele ainda vai responder criminalmente pelos vazamentos. Sofia sente uma mistura de alívio e pena, não por Rafael, mas pela situação toda. E a ordem de restrição? Aprovada. Ele não pode chegar a menos de 200 metros de você, do seu trabalho ou da sua casa. Se descumprir, vai direto para a cadeia. Lucas pega a mão dela por cima da mesa. Acabou, Sofia, de verdade dessa vez. Pela primeira vez em semanas, eles almoçam sem olhar por cima do ombro, sem verificar se tem alguém observando, sem precisar encenar intimidade para um público invisível. É estranho e libertador ao mesmo tempo, descobrir quem eles são quando não precisam ser personagens. Então, Sofia diz, brincando com o garfo na salada, o que duas pessoas fazem quando não precisam mais fingir ser namorados, mas descobriram que talvez queiram ser namorados de verdade. Lucas ri, o som ecoando pelo restaurante pequeno. Acho que começam do começo. Se conhecem de verdade, sem pressão externa, sem roteiros. Como assim? Como assim, você me mostra seu mundo de verdade, e eu mostro o meu. Não a versão editada que mostramos até agora para convencer o Rafael. Na quarta-feira, Sofia leva Lucas para conhecer a estante mágica de verdade. Não só para passar na frente e acenar para o seu Mário, mas para mostrar realmente como é seu dia a dia, suas paixões, o lugar onde se sente mais ela mesma. A livraria é ainda mais aconchegante do que Lucas imaginava. Estantes de madeira escura que vão do chão ao teto, uma escadinha estreita que leva um mezanino cheio de livros usados, poltronas de couro gasto espalhadas pelos cantos, criando pequenos cantinhos de leitura. O cheiro é inconfundível. Papel envelhecido, tinta, café e aquela essência indefinível que só lugares repletos de histórias conseguem ter. Aqui é meu mundo, Sofia diz, passando a mão carinhosamente pelas lombadas de uma fileira de clássicos brasileiros. Sei que não é muito glamuroso comparado com seu escritório na Faria Lima, mas é perfeito, Lucas a interrompe, olhando ao redor com genuína admiração. Dá para sentir que cada livro foi escolhido com carinho. Tem personalidade, tem alma. Meu escritório é bonito, mas é frio. Aqui é vivo. Seu Mário, um senhor de uns 60 anos com óculos de grau grosso e uma barriga de quem gosta de um bom prato de comida caseira, cumprimenta Lucas com a desconfiança natural de quem quer proteger sua funcionária favorita. Mas depois de meia hora de conversa sobre literatura brasileira contemporânea, assunto no qual Lucas se sai surpreendentemente bem, o dono da livraria já está oferecendo café e biscoitos caseiros. Ele gosta de você, Sofia comenta quando seu Mário sai para atender um cliente. Isso é raro, ele geralmente detesta os caras que eu namoro. Já apresentou muitos namorados pro seu Mário? Lucas pergunta, meio brincando, meio curioso. 2. O Rafael e um cara que namorei na faculdade. Seu Mário odiou os dois. Ela sorri. Acho que ele tem um bom radar para homens problemáticos. Lucas pega um livro da estante mais próxima, Cidade de Deus, do Paulo Lins, e folheia com interesse genuíno. Me indica uma leitura? Algo que você adora e que vai me fazer entender melhor como sua mente funciona? Sofia o leva até uma seção específica e pega um exemplar de A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Este aqui é complexo, meio difícil, mas transformador. Se você conseguir mergulhar na prosa da Clarice, vai entender muito sobre como eu vejo o mundo. Vendido, ele diz, comprando o livro na hora. Mas você tem que me explicar as partes que eu não entender. Na sexta-feira, é a vez de Sofia conhecer o mundo corporativo de Lucas de verdade. Ela sempre imaginou escritórios de startups como aqueles espaços cheios de mesa de ping-pong e geladeira com cerveja que aparecem nos filmes americanos. Mas o escritório da empresa de Lucas é mais sofisticado. Vidro, aço e madeira clara, uma vista impressionante da Faria Lima. Salas de reunião com nomes de filósofos gregos. Impressionada? Lucas pergunta, guiando ela pelos corredores enquanto funcionários acenam educadamente. Intimidada é uma palavra melhor, Sofia admite, olhando pela janela panorâmica para a cidade lá embaixo. É outro universo completamente. Consegue ver minha livraria daqui de cima? Não fisicamente. Mas sabe que é engraçado? Desde que te conheci, quando tô aqui nessas reuniões intermináveis, às vezes imagino você lá, organizando livros, conversando com clientes sobre histórias. Me acalma saber que existe esse outro mundo, mais humano, acontecendo em paralelo.
Eles almoçam na cobertura do prédio, um restaurante chique frequentado por executivos que falam alto demais sobre negócios que movimentam mais dinheiro do que Sofia jamais sonhou em ver na vida. Mas Lucas não parece se encaixar completamente naquele ambiente. Há uma gentileza nele, uma humildade que destoa do ar de superioridade que paira no lugar. Não era isso que eu queria fazer da vida, ele confessa enquanto comem uma salada que custa mais que a conta de luz dela. Quando criança, queria ser professor de história. Adorava contar histórias, fazer pessoas se interessarem pelo passado. E o que mudou? A vida. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Precisei ajudar a sustentar a família. Descobri que era bom com números e tecnologia. Uma coisa levou a outra, e quando percebi, estava aqui. Às vezes olho para minha vida e não reconheço como cheguei até aqui. Sofia o observa falar, percebendo uma melancolia que ele esconde bem debaixo do sucesso profissional. Ainda dá tempo de mudar, né? Quer dizer, você tem dinheiro suficiente para fazer o que quiser agora. Ele concorda, olhando pela janela para a cidade que se estende até o horizonte. Talvez seja isso que eu precise, alguém que me lembre que existem outras formas de viver. No fim de semana, eles decidem fazer algo que nenhum dos dois fez em muito tempo: não planejar nada. Acordam no sábado sem compromissos, sem roteiros, sem necessidade de provar nada para ninguém. É libertador e assustador ao mesmo tempo. Acabam passando a manhã numa feira de rua na Vila Madalena, comprando frutas, conversando com os feirantes, observando a vida acontecer ao redor deles. À tarde, vão ao cinema ver um filme brasileiro que está em cartaz há semanas e que os dois queriam assistir, mas nunca tinham tempo. Sabe o que é mais estranho? Sofia comenta enquanto dividem uma pipoca no cinema. É perceber que não conheço você com pressa. Durante essas semanas todas, sempre tivemos que ser eficientes, estratégicos. Agora posso te conhecer devagar. E o que você está descobrindo? Que você é mais gentil do que deixa transparecer, mais inseguro também, e que tem um jeito de rir que me faz querer fazer você rir de novo. Depois do cinema, caminham sem destino pelas ruas da vila, parando para tomar um café aqui, olhar uma vitrine ali, conversar com um artista de rua que desenha caricaturas. É o tipo de tarde preguiçosa que Sofia não se permitia ter há meses, com medo de dar espaço para o Rafael aparecer em qualquer momento de descuido. Tô começando a lembrar como é viver sem medo, ela comenta quando param numa pracinha pequena para observar crianças brincando enquanto os pais conversam nos bancos. E como é? Mais leve, como se eu pudesse respirar usando os pulmões inteiros de novo. Ela o olha sorrindo. Obrigada por isso, por me ajudar a recuperar minha própria vida. Obrigado você, por me ajudar a lembrar que existe vida além do trabalho. Ele pega a mão dela entrelaçando os dedos, e por me dar a chance de te conhecer de verdade. Naquela noite, quando se despedem na porta do apartamento dela, o beijo é diferente dos que trocaram durante a encenação. É mais devagar, mais suave, sem pressa e sem plateia. É o primeiro beijo deles como pessoas reais, não como personagens numa farsa necessária. Então, Sofia diz quando se separam, acho que agora somos namorados de verdade? Acho que sempre fomos, Lucas responde sorrindo. Só demorou pra gente perceber. 6 meses depois do encontro no metrô, Sofia está sentada numa mesa de café da manhã no apartamento de Lucas, que agora é meio dela também, considerando que passa mais noites lá do que na própria casa. Ela folheia um exemplar recém-chegado do seu primeiro livro publicado, Amor nos Trilhos, Crônicas de uma Paulistana, uma coletânea de histórias sobre relacionamentos na cidade grande, que inclui, obviamente, uma versão romanceada e bem editada da própria história dela. Não posso acreditar que virei personagem de livro, Lucas comenta lendo por cima do ombro dela enquanto toma café. Você mudou meu nome para Eduardo e me fez ser médico em vez de empresário? Licença poética, Sofia ri, fechando o livro e se virando para ele. Além do mais, você não é mais só empresário mesmo. Professor Lucas 2 vezes por semana na USP, dando aulas sobre empreendedorismo social. É verdade. Depois que a empresa se estabilizou e depois que Rafael foi condenado e não representa mais ameaça, Lucas finalmente encontrou coragem para fazer mudanças na própria vida. Não abandonou completamente o mundo corporativo, mas encontrou formas de usar o sucesso financeiro para fazer diferença social. As aulas na USP são só o começo. E você não é mais só organizadora de livros, ele rebate, apontando para a pilha de manuscritos na mesa da sala. Editora Sofia, descobridora de novos talentos.
Depois do sucesso do livro dela, uma pequena editora ofereceu para ela um trabalho como editora de textos contemporâneos. Ela ainda trabalha meio período na Estante Mágica, não consegue abandonar completamente aquele mundo que tanto ama. Mas agora também tem a chance de ajudar outros escritores a realizarem o sonho de publicar. O fim de semana os leva para Campos do Jordão, uma viagem que há meses planejam, mas sempre adiavam por causa do trabalho. É outono, a cidade está linda com as árvores mudando de cor e o ar frio da serra é um alívio depois da poluição e calor de São Paulo. Eles ficam numa pousada pequena e aconchegante, com lareira, chocolate quente e aquela sensação gostosa de estar longe do mundo. No sábado à tarde, decidem fazer a trilha até a Pedra do Baú, uma caminhada de 2 horas que termina com uma vista espetacular das montanhas. Lembra quando você disse que nossa história começou fake, mas podia virar real? Sofia pergunta quando chegam ao topo, ofegante pela caminhada, mas radiante com a vista. Lembro. Por quê? Porque eu estava pensando, será que a gente pode fazer o contrário agora? Começar com algo real e fingir que é fake só para surpreender as pessoas? Lucas a olha confuso por um segundo, até perceber que ela está mexendo com alguma coisa no bolso da jaqueta. Quando entende o que está acontecendo, o coração dele para por uma batida. Sofia, calma, deixa eu falar primeiro. Ela o interrompe sorrindo nervosamente. Sei que tradicionalmente é o homem que faz isso, mas a gente nunca foi muito tradicional mesmo, né? E depois de tudo que passamos, de todas as mentiras que tivemos que contar para chegar na verdade, eu queria ser eu a fazer a pergunta mais honesta da minha vida. Ela se ajoelha, tirando do bolso uma pequena caixinha azul que comprou escondido na semana passada. Lucas Eduardo. Não, pera, esse é o nome fake do livro. Eles riem juntos, a tensão se dissolvendo um pouco. Lucas de verdade, homem que conheci no metrô fingindo ser meu namorado e que virou a pessoa mais real da minha vida. Casa comigo? Lucas fica mudo por alguns segundos, olhando para a mulher ajoelhada na frente dele no topo de uma montanha, oferecendo um anel que ele sabe que custou provavelmente 3 meses de salário dela. A mulher que conheceu numa situação absurda, que o ajudou a resolver os problemas da empresa e da vida, que o ensinou que existe beleza na simplicidade e força na vulnerabilidade. Só se você aceitar que eu já comprei um anel para você faz 2 semanas e estava só esperando o momento certo. Ele responde, tirando uma caixinha vermelha do próprio bolso. Sofia regala os olhos. Sério? Sério, e o meu é bem mais caro que o seu, ele brinca, ajoelhando também para ficar na altura dela. Então temos um problema, ela ri, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Quem pede quem em casamento? Que tal a gente se pedir mutuamente, ao mesmo tempo? Na contagem de 3, na contagem de 3. Eles se olham, sorrindo como 2 adolescentes apaixonados, segurando cada um a própria caixinha de anel. 1, 2, 3. Casa comigo? Eles perguntam juntos, e depois caem na risada, porque é exatamente o tipo de coisa maluca e não convencional que define a relação deles desde o primeiro dia. Sim, eles respondem em uníssono, e dessa vez o beijo é diferente de todos os outros. É o beijo de 2 pessoas que escolheram construir uma vida juntas de verdade, sem encenação, sem medo, sem precisar fingir ser algo que não são. O casamento acontece 6 meses depois, num jardim pequeno em São Paulo, decorado com flores simples e luzes de LED penduradas nas árvores. É uma mistura perfeita dos 2 mundos. Colegas de trabalho de Lucas de terno e gravata conversando com escritores indies que Sofia conhece, funcionários da livraria trocando histórias com empreendedores da Faria Lima. Seu Mário faz o discurso de padrinho de Sofia, falando sobre como ela sempre teve o dom de encontrar histórias especiais em lugares inesperados. A mãe de Lucas, uma senhora elegante que inicialmente ficou preocupada com o filho se casando com alguém de classe social diferente, agora adora a Sofia e não para de contar para todo mundo como ela humanizou meu filho workaholic. Quando eu era criança, Sofia diz no discurso de casamento, olhando para a plateia de amigos e família, minha avó sempre dizia que as melhores histórias de amor começam nos lugares mais improváveis. Nunca imaginei que o metrô República, naquele dia caótico, fosse se tornar o cenário do primeiro capítulo da melhor história da minha vida. E quando eu era criança, Lucas complementa, segurando a mão dela, meu professor de história dizia que as melhores revoluções começam com pequenas mentiras que revelam grandes verdades.
Nossa mentira no metrô revelou uma verdade que nenhum de nós esperava, que às vezes a pessoa certa aparece exatamente quando mais precisamos, mesmo que não saibamos que precisamos. 3 anos depois, eles têm uma filha pequena chamada Luna. Por causa do colar de lua crescente que Lucas deu para Sofia no primeiro encontro fake deles, Sofia publicou mais 2 livros e virou uma das editoras mais respeitadas de São Paulo. Lucas vendeu parte da empresa e criou uma ONG que ensina empreendedorismo para jovens de periferia. Eles ainda moram em São Paulo, ainda pegam o metrô de vez em quando, embora agora Lucas tenha um carro, ainda discordam sobre qual é o melhor café da cidade. Mas nunca mais precisaram fingir ser alguma coisa que não são. Rafael nunca mais deu notícias depois de cumprir a pena alternativa por sabotagem industrial e stalking. Segundo boatos, mudou para outro estado e trabalha numa empresa pequena de TI, longe do mundo que tentou destruir por obsessão. E a história deles? Virou lenda urbana entre os amigos, o casal que se conheceu no metrô, numa mentira que virou a verdade mais bonita que qualquer um já viu. E você, acredita que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais inesperadas? Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando qual foi sua parte favorita. Quer mais histórias como esta? Curta este vídeo se você acredita em finais felizes. Ative o sininho para não perder nenhuma nova história de amor. Comente qual tipo de história você quer ver no próximo episódio. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor novamente.